E aí agora nós vamos falar sobre os 3 maiores erros na avaliação diagnóstica. Eu vou voltar depois, a gente vai falar ao longo dos 4 dias da jornada sobre essa visão categórica, não se preocupem. Tá? Eu estou fazendo aqui uma construção, é uma narrativa, construindo um raciocínio que vai ajudar vocês a entender todo esse conteúdo no final da jornada. Mas para isso eu preciso que vocês estejam atentos, focados. Vamos lá? Se precipitar no diagnóstico, fazer de forma rápida, avaliação muito precoce, não conhecer os diagnósticos, imediatismo, anamnese incorreta, superficial, nomenclaturas, precipitação, senso comum. Muita coisa importante aqui. Bom que vocês estão cientes, tá? Porque nós vamos falar sobre isso, né? Nós veremos. Tem um que ninguém citou. Eu quero ver, vocês vão ficar surpresos quando eu falar, porque poucas pessoas pensam sobre isso, mas os meus alunos da formação sabem. Eu estou sempre batendo nessa tecla com eles, mas vamos começar. Primeiro erro é a confusão com outros transtornos mentais. Extremamente comum. E aqui eu não estou falando de comorbidade, eu não estou falando de sobreposição, eu estou falando de confusão. Por quê? As pessoas decoram características, elas decoram ali uma informação e já direcionam o seu olhar de acordo com aquele critério único ali. E isso faz com que elas cometam erros, porque elas incorrem num equívoco que a gente estuda na psicologia social chamado efeito halo, tá? Então você olha para a pessoa, vê uma característica nela e você passa a enviesar a sua perspectiva a partir daquela característica. Isso faz com que você confunda, cometa erros. Um outro ponto que acontece muito aqui na confusão com outros transtornos mentais é o desconhecimento. Os profissionais, eles não estudam profundamente psicopatologia, o que é um absurdo. Muitas vezes ficam somente com aquela base lá da graduação que é insuficiente, por melhor que tenha sido. E agora, então, com as mudanças de critérios diagnósticos, aí é que realmente todo mundo vai precisar de uma formação sólida em psicopatologia. Então, nós temos sobreposição de sintomas entre diferentes transtornos de personalidade, tá? Entre os próprios transtornos existe sobreposição de sintomas. Nós temos também sobreposição de sintomas com outros transtornos mentais. E se você não faz o raciocínio do diagnóstico diferencial passo a passo completo, como eu vou ensinar para vocês, a sua chance de cometer um erro no diagnóstico é muito grande. Muito grande, tá? O segundo erro é o viés do avaliador. Isso daqui acontece todos os dias. Então, a sua forma de ver o mundo, a sua expectativa, os seus receios, interferem no processo de avaliação, tá? Neutralidade não existe, gente. Espero que vocês tenham estudado isso na faculdade. Ok? O viés do avaliador existe, a gente tem que estar consciente dele. Então, a tendência que o profissional de saúde tem de ser influenciado pelas suas próprias crenças, por seus valores, por suas experiências pessoais, tudo isso pode impactar o processo de avaliação do paciente. Isso pode levar a julgamentos clínicos imprecisos. Vocês já tiveram alguma experiência com isso? Algum relato, alguma vivência, né, de alguém receber ali um diagnóstico equivocado e que por trás havia ali essa questão da forma como o profissional se relacionou ali durante o processo de avaliação, como isso impactou? Se alguém tiver ali uma experiência com isso, por favor, pode relatar. E o terceiro é o que vocês não comentaram, ninguém aqui mencionou isso. A falta de consideração ao contexto cultural e social. Eu, inclusive, falei para os meus alunos da formação, que nós temos nossas aulas ao vivo também uma vez por mês, e eu trago artigos, né, super atuais de revistas renomadas. Eu trouxe alguns falando sobre a questão cultural na avaliação da personalidade e na avaliação dos transtornos mentais de um modo geral.
E eu pedi aos meus alunos que coloquem lá na anamnese deles um item sobre aspectos culturais. Qual é a referência cultural desse sujeito? Em qual contexto de vida e de cultura ele está inserido? Porque, às vezes, aquilo que é patológico em um contexto é compreensível em outro contexto. Tá? Então, é importante a gente considerar isso. Isso é um grande erro. Quando a gente ignora as influências culturais e sociais do paciente, do comportamento do paciente, ou até mesmo da forma como ele expressa seus sentimentos, suas emoções e seu sofrimento, principalmente isso, pode acabar resultando em uma interpretação equivocada desses comportamentos e das experiências desse paciente. Tá? A gente tem um pouquinho mais dessa visão dentro do campo da etnopsicopatologia, etnopsiquiatria, né? Que vai olhar para esses aspectos da cultura. Tá bem? E aí, vocês acertaram quantos dos 3? Comenta aqui. Quantos? 1, 2, 3? Quantos dos erros vocês acertaram que seriam esses? Mas eu não vou parar só no erro não, porque eu não sou o tipo de profissional que aponta o erro, bota o dedo e gira, tá? O que eu faço? Agora eu vou trazer para vocês o raciocínio para que a gente possa corrigir esses equívocos, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, já cometeu algum desses erros. Sim ou não? Alguém aqui reconhece que já cometeu algum desses erros? Sim ou não?